Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Dom Casmurro, que faz parte de uma trilogia das obras de Machado de Assis do realismo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Dom Casmurro é uma obra contada em primeira pessoa. Bento Santiago ou Dom Casmurro, ele vai contar essa obra sob a visão dele, primeira pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com o que ele fala. Bom, ele inicia o livro falando que quer atar as duas pontas. A sua adolescência vivida na rua Mata Cavalos, no Rio de Janeiro, e a sua velhice já lá no Engenho Novo, no bairro do Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Ele fala então sobre o seu pseudônimo, que esse pseudônimo ele ganhou quando estava em uma viagem de trem e um vizinho o encontrou e, conversando com ele, perguntando sobre alguns versos que ele escrevia, quis saber a opinião de Bento. E Bento não dá muita atenção a ele, não responde como ele queria e sai então do trem esbravejando, chamando-o de Casmurro. De Casmurro, Dom Casmurro. Como esse rapaz era seu vizinho, chegou na vizinhança e espalhou que ele era um Casmurro, um Dom Casmurro, ou seja, deu a ele um título de dom, certo? Como ironia, chamando-o de Casmurro. Ele então começa a contar a história. Bom, ele, um menino de 15 anos, vizinho de uma menina capitolina, uma moça de 14 anos, começou uma grande amizade aí. Eles eram vizinhos, as casas divididas, os quintais divididos por um muro, e nesse muro eles deixavam ali recados um para o outro, como se fosse hoje uma rede social, só entre os dois. Bom, e aí então um dia ele percebe que o agregado, aquele que estava vivendo na casa dele ali, um convidado que estava vivendo ali, fora convidado pelo seu pai que já havia morrido há muito tempo, quando ele tinha 2 anos de idade, e ele agora já estava com 15 anos, ele repara que o José Dias conversa com sua mãe, Dona Glória, falando sobre o relacionamento dos dois. E fala de Capitu, e fala: Dona Glória, repare, Capitu e Bentinho estão tendo alguma coisa. Só que repare nos olhos de Capitu. Repare bem, Dona Glória, são olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. E então, Bentinho fica com aquilo, chega, olha para Capitu e repara realmente nos olhos dela, mas quando ele olha nos olhos e fala: oblíqua eu não sei o que é, mas dissimulada eu sei muito bem. Ele narra isso e mostra ali também que se apaixonou por Capitu. Capitu também se apaixonara por ele, mas em nenhum minuto os dois trocaram ali beijos, enquanto Capitu não quis. Porque a partir do momento que ela quer, ela dá o primeiro passo, aí sim eles se beijam. Bom, estão apaixonados, só que há um grande empecilho. A Capitu e o Bentinho vão ser obrigados a se separarem. Por quê? Porque Bentinho vai para um seminário. Bom, Dona Glória, quando se casa e engravida,
do pai de Bentinho, ela perde o primeiro filho. E aí ela faz uma promessa a um santo que se tivesse um outro menino e esse menino crescesse, ela iria, ficasse vivo, crescesse, ela iria colocar esse menino em um seminário a fim de ser padre. Bom, Capitu ouve isso de Bentinho, que ele está prometido a ser padre, e conversa com Bentinho: eu quero me casar com você, e padre não se casa, então você não pode ir a esse seminário. O que vamos fazer? Bentinho, então, fica ali esperando alguma ideia, não tem, mas Capitu tem uma ideia. Ela fala: converse com o José Dias, o agregado, com certeza ele está querendo ir para a Europa. Você fale a ele para que ele te tire do seminário e você vai fazer um curso na Europa e leve ele. Nossa, Bentinho conversa isso com José Dias e José Dias aceita. E aí, mesmo assim, com tudo isso, a Dona Glória fala: não, você tem que ir sim para o seminário, de repente você vai gostar, e aí vamos ver, né, como fica. Ele falou então que ele vai ficar apenas 1 ano no seminário e que vai sair dali. Bom, ele vai então para o seminário com essa, né, sem saber se ele vai conseguir sair de lá, e lá ele encontra um amigo, ele faz uma amizade com Ezequiel Escobar, e essa amizade é muito forte. Os dois ali têm grandes conversas, e Ezequiel sempre dando conselhos para Bentinho, e numa dessas Bentinho fala que tem uma amada, Capitu, e que ele não quer ser padre, ele quer se casar com Capitu. E o Escobar fala para ele: bom, eu também não quero ser padre, porque eu quero mesmo, eu descobri que eu gosto mesmo de ser comerciante, então eu quero sair daqui. Então eles bolam uma outra estratégia, e quem vai dar a ideia é Escobar. Repare que é sempre alguém que traz a ideia para o Bentinho. Bom, Escobar coloca então a ideia de que a Dona Glória deveria escolher um outro rapaz, conversar com o padre e ver se ela poderia transferir essa promessa para um outro rapaz que quisesse ser padre. Bom, ele leva essa ideia, fala que ele não quer ser padre para José Dias. José Dias, então, mais do que depressa, passa para Dona Glória, e Dona Glória conversa com o padre fala que tudo bem, que não há problema com o santo e que ela pode fazer isso. Então ela realmente dá certo, e Bentinho e Escobar saem do seminário. Bentinho vai se tornar um advogado e se casar com Capitu, e Escobar se torna um comerciante e casa-se com a melhor amiga de Capitu, que é Sancha, tá? Os dois casais vão se encontrar, ter almoços, jantares, mas Bento Santiago começa a reparar que Capitu e Escobar conversam muito, tem muitas afinidades, amabilidades entre eles, e aí ele começa a sentir ciúmes. Os dois casais tentam ter filhos e Sancha engravida de Escobar, seu marido, e tem uma menina. Escobar resolve dar o nome de Capitu para a menina. Bentinho então fica mais enciumado. Bentinho e Capitu não conseguem ter um filho, ela não consegue engravidar, e eles tentando ali, tal, passando o tempo, e ele já com muito ciúme da Capitu e do Escobar,
trabalhando, começa a reparar que ele chega à noite em casa e a Capitu está sempre ali recebendo o Escobar. E o Escobar diz: olha, eu estava te esperando aqui para conversarmos, eu sempre venho aqui à noite para conversar com você e converso aqui com a Capitu. Então ele começa a criar na cabeça dele que os dois estavam tendo um relacionamento. Começa a abrir as brigas com Capitu, e Capitu sempre, nunca, sempre altiva, nunca admitiu nenhum relacionamento ali com Escobar, nunca admitiu. Na obra não passa nada disso, dela tendo ali alguma coisa com o Escobar, certo? Mas na cabeça do Bentinho, ela sim tinha alguma coisa com Escobar. Bom, Capitu até agora não engravidara, mas de um dia para o outro ela fala: Bentinho, estou grávida. O bebê nasce um menino e Bentinho resolve dar o nome de Ezequiel, que é o primeiro nome de Escobar. Ezequiel para o garoto. Ele fala, ela fica feliz, fala: nossa, é uma homenagem ao nosso amigo. E ele dá a ideia, mas repara que ela fica muito feliz. Aí ele fala: nossa, ela tá muito feliz, por que ela tá tão feliz assim? E continua. A criança nasce e quando tem mais ou menos uns 4 aninhos, certo? A criança começa a se parecer muito. Ele repara desde que a criança nasceu, que a criança começa a se parecer, o rosto se parecer muito com o Escobar. Bom, Escobar era um atleta, vai nadar e morre afogado. No dia do velório, Capitu chega e chora muito. E ele fala de novo dos olhos de Capitu, que eram olhos, quando olhavam ali para o morto, Escobar, eram olhos de ressaca, é como se estivesse puxando, né? Puxando o defunto para ela, olhos de ressaca. E aí, após a morte, a criança vai crescendo e tendo até os jeitos de Escobar. Ele fala que até o andar era igual de Escobar. E com todo aquele ciúme, aquela neurose, ele resolve então cometer suicídio. Coloca café, veneno numa xícara e vai tomar. Quando o menino chega, o menininho chega, o Ezequiel, e fala para ele: papai, vamos à missa, eu e a mamãe, né? O menino está sozinho, ele olha para o menino e fala, ele não toma o café e fala: você quer um café, Ezequiel? E o Ezequiel então fala que não, mas ele pega a xícara e vai colocando na boquinha do Ezequiel, até que o Ezequiel grita e ele se arrepende, abraça o filho e o menino chora e ele começa a gritar: você não é o meu filho, você não é o meu filho. E então o garoto chora e entra Capitu. Capitu olha e fala: como você pode falar isso? Ter ciúmes de uma pessoa que já morreu. Ele joga o retrato do Escobar, né, perto dela e ela fala: ele já morreu, você não pode agir assim, ter ciúmes. E Escobar e Bentinho então resolve: vamos nos separar. Capitu, mais do que nunca, fala: é isso mesmo, não tem outra alternativa, vamos nos separar. E aí, então, Bentinho, depois de muitos anos, Capitu então foi para a Suíça e após muitos anos o filho regressa, né, falando que a mãe morreu. O Ezequiel vai fazer uma expedição, morre na expedição e Dom Casmurro fica sozinho com a sua neurose e ainda com a certeza que ele diz que os seus 2 amigos o traíram. E você, Capitu, traiu Bentinho ou não?